gente não perder. Então, nós comentamos na última aula as consequências desse hábito cultural, e, óbvio, tem fundo econômico também, não é? Das pessoas buscarem uma forma de sustento nesses bairros pobres, assim, de periferia, mas cultural pelo sentido desse povo, por exemplo, ter, talvez não há muito tempo, talvez primeira, segunda geração, terem se mudado, vamos dizer, da zona rural para zonas urbanas, né? E o fato deles chegarem nas zonas urbanas e não terem uma condição, vamos dizer, favorável de achar algum emprego, justamente pela formação deles, não é? Na área urbana, a demanda por mão de obra requer alguma profissionalização, né? Em áreas assim úteis para a área urbana, que seria, né, de alvenaria, né, de construção, eletricidade, encanamento e tantas outras assim. E esse pessoal, obviamente, eles são mestres em outras áreas, né? Eles sabem plantar muito bem, eles sabem processar alimentos, eles sabem criar animais, né? E não só para alimentação, mas também animais, né, como cavalos, jegues, que eles utilizavam sempre no transporte de coisas. Então, quando eles chegam na cidade, né, não tem muita alternativa para eles, a não ser eles repetirem nas periferias das cidades coisas que eles faziam na roça, né? Dentre elas, criação de galinha, criação de suínos, não é? Carreto usando cavalos, né? Transporte de material, fazer frete, essas coisas assim, né? E isso, obviamente, em área urbana não é recomendável por uma série de fatores, né? A gente estava comentando alguns deles, mas a gente citou também o exemplo da leishmaniose visceral, que ela é endêmica em praticamente todo o estado da Bahia, e ela tem consequências assim muito graves, né, para faixas etárias, principalmente crianças ou adultos assim mais com comorbidades, né, deficiências do sistema imune, coisas do gênero, que pode levar inclusive à morte, né, das pessoas que são infectadas, e o tratamento e o diagnóstico não é precoce e o tratamento não se inicia. É uma doença muito grave, tanto quem for para a área humana da formação de vocês, quanto para os veterinários, vocês vão, ao longo da profissão de vocês vão se defrontar, vamos dizer, com essa doença várias vezes, né? Tanto em cães quanto em humanos, não é? E a gente sabe, pegando esse exemplo de leishmania, a gente sabe como é que funciona mais ou menos o ciclo de transmissão dela. Então, ela é transmitida por um vetor chamado Lutzomia longipalpis, né, que é popularmente chamado como mosquito palha, né? E eu vou mostrar depois, mais tarde, uns vídeos assim que vão ajudar muito vocês a entender isso. E a gente sabe pelo ciclo que esse vetor, ao contrário do Aedes aegypti e todo esse gênero do Culex, né, que são mosquitos que eles utilizam a água para a reprodução, não é? Uma parte do desenvolvimento larval deles ocorre na água, né? Ao contrário da Lutzomia longipalpis, ela coloca os ovinhos dela em solo que seja úmido e tenha muita matéria orgânica, e quando as larvas eclodem, as larvas vão se alimentando no solo dessa matéria orgânica, né? Se desenvolvendo até formar pulpa e até eclodir o inseto alado, né? Então, e aí pronto, fechou o ciclo. Então, é conhecido que quanto mais animais vocês criam em torno das casas, né, que a gente chama de peridomicílio, né, mais é a taxa de reprodução e desenvolvimento da população de vetores, né, principalmente da Lutzomia longipalpis. Então, você tendo galinheiros, tendo, né, pocilgas, tendo uma quantidade grande de cachorro, gato, esses animais assim, né, você está dando não só condições do mosquito se reproduzir, como também você está dando bastante alimento para ele, porque esses mosquitos, né, como todos os vetores assim que são
reservatório e transmissores de doença, eles são hematófagos, eles, né, se alimentam de sangue. Então, a quantidade de sangue disponível quando você tem muitos animais em torno do domicílio é muito grande. Então, é muito fácil se criar populações grandes de vetor e aí, obviamente, a transmissão de doenças ocorrerem com maior facilidade. Por isso que não é recomendável a criação de animais no peridomicílio em áreas urbanas. Além disso, a presença desses animais, né, galinhas e porcos, principalmente, eles levam a uma outra situação que também é bastante perigosa, que é a atração de animais silvestres para o entorno também do peridomicílio, não é? Por exemplo, galinhas, quando tem lá os pintinhos dela, ou até mesmo os suínos, quando tem os leitõezinhos pequenininhos, né? Eles podem ser predados, né, por sariguês, predados por raposas, né? Eles podem servir de fonte alimentícia para morcegos hematófagos, né? Além de ratos e outros animais assim que você possa imaginar, né? Então, a quantidade desses animais silvestres que se aproximam das residências é um risco também muito grande, porque esses animais trazem, vamos dizer, ciclos silvestres de diferentes etiologias, né? Além do que eles são reservatórios de zoonoses já bem conhecidas, que acabam circulando entre os animais domésticos e depois também passando para os homens, né? Então, dois exemplos, né, simples, assim, um a doença de Chagas, outro a própria leishmaniose visceral. Mas aí a gente pode também incluir aí a raiva, né, através dos morcegos hematófagos que são atraídos para o peridomicílio por conta dessa quantidade de animal que é criada nas áreas urbanas. Isso é um perigo muito grande, né? Porque vocês sabem que tem toda uma campanha anual, né, de controle da raiva canina, e essa campanha é muito custosa, muito trabalhosa, e ela fica, vamos dizer, em risco, né? As conquistas que a gente tem, às vezes, quando a gente vê as estatísticas, né? Pô, há tantos anos, né, não tem um caso de raiva urbano em humanos. Aí você, pá, 10 anos, não sei lá quantos anos e tudo mais. Então, isso é uma grande conquista, porque a raiva no passado era um problema muito grave, não só na zona rural, quanto também na urbana. Morriam as pessoas, né? Os animais morriam e tudo, né? Então, você trazer esses animais para perto, de novo, das casas, você está trazendo também a presença de morcegos hematófagos, né? Isso a gente vai ver num outro vídeo que a gente fez para educação assim, em saúde, que vocês vão ter uma visão bem clara assim, dos riscos que isso representa. Então, esses são aspectos assim que, obviamente, levou assim, na continuação a criação de legislações que proíbem, né, a criação desses animais e tudo mais. Mas agora vamos a um outro ponto adiante, não é? Essas pessoas, né, na periferia e tudo mais, eles criam um animal, não é para assim, para recreação, entende? Como, né, gato, cachorro e tudo mais. Claro, tem a sua função lá de segurança, porque eles ajudam a vigiar o quintal das pessoas, né? Mas eles criam, obviamente, para consumir, não é não? Então, esse processo de você criar para consumir, ele cria um novo link, um link adicional, vamos dizer, de risco, não é? Porque a gente já falou do risco da presença deles no peridomicílio, agora a gente está falando do risco do consumo desses animais, não é? A gente viu nos slides anteriores, né, uma série de imagens mostrando em quais condições esses animais são criados e em qual condição de saúde eles se encontram, né? E o risco disso, né, eventual daí para a saúde humana também. Então, quer dizer, alguma coisa que inicia daquele jeito, com aqueles suínos, vamos dizer, tratados daquele jeito, é óbvio que não vai acabar de forma diferente. Então, o abate desses animais também ocorre em fundo de quintal, e isso no Brasil inteiro, né, em N periferias urbanas e roças e coisas do gênero,
e ele ocorre de uma forma, né, óbvio, né, mais brutal do que seria num frigorífico, e, além disso, sem nenhum controle, né, sanitário, de inspeção, para saber a condição de doença desses animais. O que vocês estão vendo aí, não sei se vocês entendem, né? Por exemplo, essa é uma metodologia de limpar a pele do suíno. Então, eles jogam um álcool com algum óleo, alguma coisa, e isso vai queimando o pelo e depois eles vêm com um facão, assim, usando assim na horizontal, vem raspando a pele do animal para ir limpando a pele, né? É assim o processo. Depois eles abrem ele e começam a cortar os pedaços e tudo mais, e depois vão vender na feira, né? E o resto da população vai consumir um animal que foi criado assim, basicamente se alimentando de esgoto, em uma condição extremamente precária, né, de saúde, né? Aqui a gente vê o paralelo disso também com bovinos, né, que tem muitos lugares assim na periferia também das cidades que a criação de bovino ela ocorre, né? E dessa forma também precária, e obviamente o abate também é uma barbaridade e daí por diante, né? Por exemplo, esse animal, essas fotos todas que eu mostro são eu mesmo que fiz, sabe? Então esse animal, por exemplo, demorou um tempão até morrer, né? Então, quer dizer, e olha a condição da rapaziada, de chinelos, né, sem nenhum tipo de proteção, além, obviamente, de todo o sofrimento que esse animal passou. Aí, depois disso aí, obviamente, vai ser vendido nos mercados, e isso é o que configura essas carnes de procedência ilegal, não é, que a gente tem espalhada aí pelo estado da Bahia. Aqui está esse processo de carnear o bicho, né? Olha só, né? Pé descalço, nada, proteção, cachorro perto, contato com o chão e tudo mais. É inadmissível isso, né? Mas ainda é a forma com que muita da carne que é vendida em açougues é produzida, né? Então, isso é uma condição sanitária que realmente é terrível, sabe? Vocês, obviamente, vão contribuir para que essas coisas se modifiquem no futuro, né? Que não seja mais aceito essa forma de criação, a forma de abate e a forma, óbvio, de processamento e venda dessas carnes, assim, não é? Sem nenhum tipo de inspeção, né? Por exemplo, seria interessante quem tivesse, né, pensando já, sei lá, num tema de conclusão de curso, né, de trabalho de conclusão de curso, né, fazer uma pesquisa sobre isso, fazer uma pesquisa sobre como é que é a situação do abate ilegal de animais na Bahia, né? Por exemplo, vocês perguntam para a DAB, ali, né, a Agência de Defesa Agropecuária, ali do lado da Escola de Veterinária, eles têm dados sobre a quantidade de carne de abate ilegal vendida no estado da Bahia, né? Eles têm dados sobre a quantidade de carne que eles prendem, né, nas rodovias e em locais de abate clandestino, né? Tem também a Secretaria de Saúde, né, que tem o setor lá de vigilância sanitária, que também é responsável por fiscalizar a procedência de carnes e tudo mais, né? Até as últimas informações assim que eu tive, você tem, na realidade, uma porcentagem assustadora de produtos de origem animal sem fiscalização, sem inspeção, né, no estado da Bahia, né? Não é só da Bahia, esse privilégio, né, horrível, mas também outros estados do Brasil, mais ou menos, né? E aí, por exemplo, tem municípios da Bahia que 100% da carne comercializada é de abate ilegal, não é? Tem outros municípios que a porcentagem vai reduzindo, não é? Mas está sempre presente na população, não é? Mesmo em Salvador,
dependendo de qual região, qual açougue você vai comprar carne, você está sujeito a estar comprando carne de abate ilegal, ou seja, sem inspeção, né, do abate e da carne, dos órgãos, né? Bom, isso é um tema assim que carece assim de ainda muita evolução, muito desenvolvimento, né, para que a gente atinja uma situação mais adequada, né? Isso é interessante também de se lutar por isso, porque isso também garante e estimula, né, a contratação, o emprego de médicos veterinários para poder dar vazão a esse volume de carne consumida, inspecionando ela, protegendo a saúde da população, evitando que várias doenças possam ser transmitidas, né, para a população. É um ponto assim bastante importante assim também da atuação do médico veterinário, né? Aqui a gente, por exemplo, está vendo uns filhotinhos de marreco aí comendo sangue de um animal que tinha acabado de ser abatido, né? Todos esses tipos assim de conexões, todos eles são perigosos, né? A gente conhece, por exemplo, do vírus da gripe, né? Como a transferência do vírus da influenza, né? O vírus da influenza vai sofrendo modificações na medida que passa por diferentes hospedeiros, né? Por exemplo, de suíno para aves, de aves para humanos, mas normalmente é o contrário, né? De aves para suínos, suínos para humanos, né? E isso facilita, vamos dizer, mutações no vírus passando por esse reservatório, e essas mutações elas podem se adaptar melhor à infecção de humanos, não é? Causando os surtos que a gente conhece. Então, quer dizer, esses links, assim, imagina, né? Aves se alimentando de sangue de um suíno, e daí vai, não é? Quantas doenças poderiam estar sendo veiculadas e, né, transformadas assim, os seus agentes etiológicos passando de hospedeiro para hospedeiro. Então, são partes assim da realidade que a gente ainda convive no Brasil. Aqui é um exemplo, né, de uma pessoa que abateu o animal lá no fundo de quintal dele e está levando a carcaça para vender na feira. Claro que isso não é um suíno, né, é um bovino, né, deve ser ou um caprino ou um ovino, não é? Pela conformação, mas é a mesma coisa, né? Ou seja, não abate sem inspeção, fundo de quintal, e leva para a feira dos consumidores. Pai, vocês podiam ter menos atividade periférica e prestar mais atenção na aula, não acha, não? Sempre que aparece um microfone aberto, tem alguém tratando alguma coisa no meio de um monte de gente, em vez de estar prestando atenção na aula e participando. Olha lá, né? É a única aula desse tipo que vocês vão ter ao longo da formação de vocês, né? É bom dar uma olhada assim com mais atenção, porque com certeza vai ajudar vocês no futuro, né? Bom, tá vendo? Existe a possibilidade do senhor aumentar um pouquinho mais o áudio da sua transmissão? Eu não sei se só para mim está baixo ou se para os colegas também. Eu já tentei de diversas formas aumentar aqui para mim e não consigo. Para mim também está baixo. Está um pouco baixo aqui também. Mas vocês estão ouvindo, né? Então, Eu fiquei em dúvida achando que era problema meu. Aí fui ajustar ali a internet para ver se é falha da internet alguma questão. Mas seu áudio fica bem baixinho para mim. Tanto que eu tenho que ficar brigando com o ventilador. Só que tá calor, aí eu ligo. Aí eu paro de te ouvir direito. Aí estou nessa luta aqui. E está chovendo também. Aí estou aqui nesse conflito. Deixa eu ver. Entrada de linha integrada, entrada de linha. Processo. Agora ficou mudo para mim. ficou mudo para mim também. E agora? Agora melhorou. Melhorou? Está um pouco mais alto agora? Está. Para mim melhorou.
Mas está sem eco, sem nada, assim, está melhor. Sim. Tá bom. Tá ótimo agora. Tá, Tá professor, melhor. melhorou mais. Está sem eco Tá. também. Então vamos tentar então ir continuando, né? Isso aqui foram imagens que eu fiz numa feira, uma feira aí no interior da Bahia, assim mais para a região sul, né? Uma cidade, né, que fica aí à beira da 101, não me lembro mais o nome, mas é uma cidade pequena na beira de um rio. E eu cheguei bem cedinho nessa feira, eles estavam organizando ela, né? Então, olha que coisa impressionante, né? O cara, ele comprou várias, tem um monte dessas cabeças aqui embaixo do balcão, não é? Ele comprou vários crânios assim de bovinos, né? Deve ter comprado lá no matadouro desse, e traz e começa a raspar o restinho de carne que tem nos ossos para fazer um montinho de carne. Então, cada crânio dá um montinho de carne assim que ele vai enfileirando, e aí as pessoas compram, de repente, para botar num ensopado, alguma coisa assim, na feira. Mas olha só a situação, né? Em termos de vigilância, de inspeção sanitária, isso aí está completamente proibido. Professor, uma dúvida, quando o senhor tirava essas fotos, as pessoas, tipo, estavam percebendo que estava sendo fotografado, assim, elas tinham noção de que aquilo era errado, sabe? Sei, claro. Boa pergunta, excelente pergunta. Aí, claro que elas eram pegas meio desprevenidas, assim, porque eu também não me escondia, ficava ali a 2, 3 metros dela e fotografava, né? Falava com elas antes e tudo mais, e aí, né, o pessoal ria, assim, concordava e tudo mais, mas na hora que eles viram que eu estava fotografando não só, vamos dizer assim, essas coisas ligadas com a carne, com a feira, eles começaram a ver, opa, esse cara tá fotografando demais a gente mexendo na carne, sabe? Aí o pessoal ficou meio cabreiro, sabe? E aí não deu mais para fotografar, porque é óbvio que eles sabem que a forma com que eles estão trabalhando não é a correta, né? Então tem várias coisas implicadas nisso, por isso que também é uma boa pergunta, né? Por que se eles sabem que não é correta, por que eles não fazem do jeito correto? Né? O jeito correto ele requer algumas coisas que dependem também da presença do Estado, não só no processo de educação e formação deles, né, para trabalhar com produtos de origem animal, ou seja, né, técnicas de higiene e coisas do gênero, procedimento, mas também necessita de investimento, não é? Porque o correto para você tratar com produtos cárneos é você ter uma bancada refrigerada, ou seja, você ter um local onde você está guardando a carne refrigerada, né? Uma câmara, né, fria. E, obviamente, isso não é possível, isso foge do poder aquisitivo dessa rapaziada. Então, o Estado poderia estar contribuindo para organizar esses feirantes, todos que mexem com carne, poder ter, né, os seus balcões, né, refrigerados para a carne ficar fresquinha até a população chegar, e também ter, talvez, um coletivo onde se tem câmaras frias, onde você pode guardar, né, a carne por mais tempo congelada, né, ou resfriada, assim, a temperatura congelada. Então, não tendo isso, é difícil para esse pessoal se organizar e seguir o que é correto, né? Então, acaba se não fiscalizando muito, se tolerando um pouco, e essa situação continua, e o risco para a saúde da população continua, e o estímulo à criação e o comércio ilegal continuam, e daí por diante, né? Então, percebe? É uma ausência do Estado, uma ausência da responsabilidade do Estado, que acaba daí perpetuando essa condição. Eu acho que Esther, que queria falar alguma coisa, estava com a mão levantada. Diga, Esther, desculpe. Não, tudo bem. Eu ia só corroborar mesmo com esse pensamento do senhor, que muitas vezes também a pessoa, embora saiba que está errado fazer daquele jeito, é uma questão de sobrevivência, né? Tem comunidades
que só tem aquilo ali para se alimentar e não tem outra forma de fazer, né? Então, às vezes, é esse boi que vai alimentar uma família de 15, 20 pessoas. Então, essa ausência do Estado não é só a questão da falta do conhecimento. Às vezes até sabe que está errado, às vezes pode até conhecer parte do procedimento, sei lá, né? E acontece essa situação de não ter realmente como fazer de forma diferente. E muitas vezes também passa pela questão da educação, né? Então, tem comunidades que realmente não têm acesso nem à escola primária. Isso é real, né? Eu conheço um interior aqui perto, né? Assim, em uma região que a gente chama de Brasil Profundo, que é pertinho de Salvador, não chega nem a 200 quilômetros. E o único açougue que tem é uma barraquinha, né, de madeira, que o cara não sabe lá Deus onde é que compra aquela carne, que vende para aquela comunidade. A comunidade, a média salarial, se muito for, sei lá, um salário mínimo estourando, né? Então, é algo que realmente são famílias enormes. Então, a extrema pobreza também causa isso, né? Não é só, muitas vezes, eu quero só para ganhar dinheiro. A grande maioria das vezes não é só isso, né? É isso que tem que ser entendido, né, Esther, para não ficar com aquela arrogância de dizer que está tudo errado, que esse povo é doido, que é irresponsável. Não é assim. Como é que modifica isso? Você tem que entender, conhecer a extensão da condição, vamos dizer, econômica, social, cultural dessas pessoas e ver qual é a possibilidade de fazer junto com que se evolua, que se dê um salto assim numa qualificação melhor para eles, né, no comércio de carne e tudo, que em consequência vai trazer, né, um pouco mais de segurança para a população que consome. Então é um processo, ele é muito mais complexo, vai precisar de assistente social, vai precisar de gente que entende de economia, vai precisar de gente que entende desse manejo com câmaras frias e, né, processo de compra, licitação, tem que ver como é que é a questão da energia elétrica para manter essas câmaras, quem é que vai pagar, é a prefeitura, ou é uma parceria, e N coisas, né? Mas tem que ser feita, porque a forma de corrigir isso é assim, é juntar vários setores e vários conhecimentos para resolver esse problema, não é fiscalizando, multando, prendendo ou recolhendo a mercadoria deles. Assim não vai adiantar. Não adianta não adianta com tráfico de droga, né, com tráfico de animais silvestres, vai adiantar para essa rapaziada que está fazendo isso para sobreviver. Você tem razão. E tem uma coisa também, né, professor, de quando chegar na comunidade, saber chegar, porque se a gente chegar cheio de conhecimento de tudo e não tiver uma conversa, né, na horizontalidade, eles vão pensar que é como se fosse uma afronta, vamos dizer assim, chegaram aí, querem fiscalizar, querem tomar tudo da gente e fazer do jeito deles, e tem que ter uma forma de chegar. Por isso a importância da multidisciplinariedade, né, nesse processo. Com certeza. Eu estava olhando o texto que o senhor enviou para a gente fazer a leitura da saúde única, e ele fala bem isso, né, dessa multidisciplinariedade. Não dá para só o biólogo, só o veterinário, só o médico para resolver, né? Precisa de toda essa força-tarefa, tanto das ciências humanas como as biológicas, exatas, enfim, né? Para poder dar conta que é um problema realmente meio complexo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, na veterinária tem uma professora fascinante, sabe? Que é a professora Edna. Ela trabalha com a parte de sociologia rural, né? Sim, ela é ótima mesmo. Rapaz, bicho, você vê ela falando, vê uma aula dela, você começa a entender que o buraco é bem embaixo, não é? Que há toda uma falta ou um retrocesso em políticas públicas que poderiam estar ajudando esse pessoal a se desenvolver e a se organizar economicamente e tudo mais. E você vê que a coisa esbarra, às vezes, na vontade pública, né? na vontade política de fazer essas transformações, né? De destinar os recursos e tudo mais, sabe? Mas, Camila, fale aí, Camila. Eu acabei até esquecendo de abaixar a mão. Acabou que os desdobramentos da fala de Esther contemplaram muito o que eu iria pontuar.
Então, eu concordo, de fato, com o que Esté trouxe, que acabou que a fala dela foi bem rica, né? Em relação a isso, porque é fácil a gente chegar em uma comunidade, num local que tem um determinado hábito, na verdade, um hábito não porque eles desejavam trabalhar desta forma, mas porque não tem nenhum subsídio que permita com que eles tenham, de fato, as condutas corretas. Às vezes, eles podem até ter conhecimento, aquele, de fato, tem um conhecimento maior sobre como os procedimentos deveriam acontecer, mas ele não tem um investimento, ele não tem um subsídio para isso, consequentemente, ele não vai ter como mudar, e ele vai colocar na balança, né? Ou eu faço dessa forma e consigo algo para conseguir sobreviver, né? Essa questão da subsistência, ou então eu não faço, eu vou fazer uma coisa ainda pior, talvez. E aí é muito mais complexo, né, do que a gente simplesmente julgar. Não é dessa forma, é desta forma. Por que é que estão fazendo dessa maneira? Como é que a gente pode mudar isso? Quais são os elementos, as ferramentas que a gente pode trabalhar nesse processo? Então, onde é que está a raiz do problema, né, na verdade? A gente pegar só o frutinho lá na frente e ver que está estragado, não diz muita coisa. Tem que saber, de fato, como é que está sendo todo o processo, né, a base de tudo. Mas, Camila, você observando, né, essa nossa discussão, você vê a falta que faz a extensão rural, não é? No Brasil, na Bahia também, e daí por diante, Certeza. né? A extensão rural seria fundamental, porque não é um agrônomo, um veterinário, um zootecnista indo a campo lá ensinando algumas técnicas. Não é só isso, não. A extensão rural ajuda os produtores a se organizar em cooperativa, ajuda eles a entender crédito, ajuda eles a buscar alguns subsídios. Até maximizar a produção, né? Claro, se for pensar nesse sentido. E torná-la ambientalmente sustentável também, como você produz sem poluir o ambiente, sem destruir o ambiente, e daí por diante. Ou seja, essas pessoas elas estão simplesmente abandonadas pelo Estado já faz décadas, né? Que a extensão rural entrou numa decadência. Eu comentei para vocês, assim, tem várias críticas sobre isso, né? Uma delas é que o lugar do extensionista, imagina, foi substituído pelo vendedor de produtos agropecuários. Ou seja, o vendedor de produtos agropecuários que vai dizer para o criador ou para o agricultor lá o que ele usa, qual é o pesticida melhor, né? Como é que você combate tal coisa. Imagina, receita antibiótico para as pessoas e daí por diante. E, na maior parte das vezes, nem veterinário ou nem agrônomo nem zootecnista entende? Então, né? É uma pena. Mas, por outro lado, vocês vão ver que aí no decorrer do início da vida profissional de vocês e adiante, vocês vão ver que vai se retomar toda essa rede de extensão rural e tudo mais, porque não tem como desenvolver o país assim sem essa rede de extensão rural. Entende? Então, quer dizer, vai abrir com certeza muitas vagas de trabalho e tudo para vocês. E óbvio que isso vai ser acompanhado por uma extensão da rede de saúde humana também. Se tentou com aquela coisa de mais médicos há um tempo, não é? Mas também politicamente o pessoal acabou cancelando ela nos últimos anos, né? Que eram milhares de médicos espalhados pelo interior do Brasil, onde nunca viram um médico antes. Então, quer dizer, isso, óbvio, vai ter que ser construído no futuro, e para a área humana também vai ter muita vaga nessas áreas, vamos dizer assim, né, de atendimento à população mesmo, que é super bacana. Samuel, espera um pouquinho, deixa a Camila falar aí. Vai, Camila. Não, professor, desculpa, eu mantive a mão suspensa, vou abaixar aqui. Ai, Pronto, Samuel, você. Bem, professor, nessa discussão eu acabei lembrando muito do que está acontecendo atualmente, não na zona rural, mas na zona urbana mesmo, né? De pessoas que estão se alimentando de peles de frango, né? De ossos. Você diz de algum lugar específico, Samuel, de alguma cidade ou no geral, assim? Não, estou falando no geral porque eu não me recordo qual foi a cidade que aconteceu, mas isso foi noticiado aí nos jornais. E aí me veio aquela imagem do crânio, né, do rapaz se retirando
aqueles pedaços de carne, é uma questão majoritariamente de sobrevivência mesmo, né? O que as pessoas fazem com a alimentação, né? Com essa criação de animais e fazer da forma mais precária possível. E aí a gente pensa realmente qual é o valor da sobrevivência, né? Você tratar higienicamente o alimento ou você se alimentar, de fato, né? E outra coisa que eu queria pontuar é que muitas das vezes, eu não sei como o senhor tirou fotos, né, das pessoas, como é que era recebido, mas eu algumas vezes, né, porque eu pratico um esporte chamado corrida de aventura, a gente corre pelo mato, e várias vezes com um mapinha ali, a gente ia correndo, chegava num lugar, parava, e era abordado mesmo com arma de fogo. Claro, perigo O esse pessoal ficava esporte naquela aí, coisa assim, Samuel. pô, É um né? perigo isso. Pois Imagina, é, pega os caras correndo no meio do mato, vai pois um é. doido lá, assim, que está com arma na mão e já sofreu alguns assaltos, eles vê você e manda bala. Não, mas a questão toda ali era com relação à terra, né? Eles imaginavam do tipo, não estão aqui fazendo um mapa para tomar minha terra, né? Então tinha aquela coisa assim de perguntar o que é que vocês estão fazendo aqui, dizendo, não, tá praticando esporte, tá correndo, tal. Vem outras pessoas aí também, viu, para você não estranhar, tal, aquela coisa toda. A gente fazia essa explicação. E nas fotos eu vejo algo semelhante, de repente, assim, da pessoa meio que ficar desconfiada. Não sei se já aconteceu alguma vez de tirar foto, né, de algum animal sendo sacrificado, né, escalpelado, e aí as pessoas abordarem porque eles sabem que é algo ilegal e muitas vezes pode tratar com uma certa energia violenta, né, nesse sentido. Eu Mas queria fazer essa pergunta. tem uma coisa interessante em relação a isso, sabe o que é, Samuel? É que, por exemplo, quando a gente mexe com fotografia ou filma, sabe, né, quer filmar alguma coisa, é obrigatório você primeiro pedir permissão, entende? Então, aí não é só uma questão ética ou de respeito, não, é uma questão legal, é obrigatório, né? Você tem que pedir permissão para a pessoa, sabe? Então, nem que a pessoa, por exemplo, acene com a cabeça ou dê um sorriso, assim, permitindo, né, mostrando que ela não está desgostando que você está fazendo isso, né? Mas tem que ter uma comunicação anterior. Você não pode chegar numa figura e sair fotografando, ou sair. Teve uma vez que eu levei uma bronca e não tinha razão nenhuma, né? Eu estava, por exemplo, lá em Berlim, estava fotografando lá uma feira e tudo, né? Essas fotos mais amplas, gerais, mostrando as bancadas das feiras, né? As barracas e tudo. Rapaz, de repente chega um homem para mim, brabo, dizendo que eu tinha fotografado a esposa dele. Sabe, assim, pessoal árabe, assim, né, muçulmano, esse pessoal assim tem uma bronca de exposição, vamos dizer, das mulheres e tudo mais, que é uma coisa não tem paralelo aqui né, no Brasil, na nossa cultura de brasileiro, assim, né? Mas o cara chegou bravo comigo, sabe? Ele chegou assim, apague essa foto que você tirou da minha esposa. E olha que eu estava tirando foto no geral da feira, né? Aí eu mostrei para ele na máquina a foto, aí ele diz, ó, tá vendo aqui minha esposa aqui no cantinho? Né? No cantinho da foto, sabe? Nem dá para reconhecer. Né? Eu falei, não, tudo bem, na hora, apagar, desculpe, né? Não tinha percebido e tudo mais. Então, quer dizer, dá bronca mesmo, e dependendo de qual situação, pode dar até processo, sabe? Por exemplo, se você expõe a pessoa numa condição que é desfavorável a ela, que seja uma posição, vamos dizer, de constrangimento da figura, né? Que não é o caso dessas imagens, porque eles estão trabalhando, é o trabalho deles, que eles fazem já há anos, só estou mostrando o trabalho deles. Né? Então, quer dizer,
é complicado, sabe? Então, para a gente evitar isso que você está falando, a gente primeiro pergunta: posso tirar uma foto sua aí? Posso, né, filmar aqui uma coisa? E aí sempre é interessante você dizer por quê, entende? Não, isso aí é porque eu achei bacana isso, não sei o que lá, a imagem está legal. Ou quando você está usando isso, não, porque eu estou usando isso, sou professor, então eu posso usar isso em aula e tudo mais, tudo certo, posso filmar, posso fotografar. Aí, tendo a permissão, tudo bem, entende? Então, se você quer ser mais radical ainda, vamos dizer, você pede para a figura assinar, lê para ele um texto, né, de permissão de uso de imagem, não sei, aquela coisa assim, ou você, com a câmera, você filma ele autorizando, entende? Guarda o registro dele autorizando que você filme. Entendeu, Samuel, como é que funciona a parada? Então, essas duas formas é válida para a gente evitar bronca, porque pode ter bronca, com certeza. Deixa eu falar dessa imagem aqui para vocês, que é muito interessante. Essa imagem aqui, né, ela é uma coletânea de várias coisas assim que, obviamente, poderiam ser melhor, não é? Aqui a gente vai falar mais adiante muito sobre isso, sobre como que a gente preserva um rio, como a gente, né, evita que esse rio chegue numa condição semelhante a esse, está vendo? Essas ilhas de capim no meio do rio, né? Isso é um indicativo que o banco de areia que foi se depositando no leito do rio já está tão alto que o capim consegue botar raiz e se fixar e desenvolver. Então, significa que o leito desse rio está em um nível já bem avançado de assoreamento, né? Assoreamento significa quando o leito de um rio, né, que tem aquele canal dele e tudo mais, quando o leito desse rio está entupindo de areia proveniente da erosão, né, que vem dos cultivos no entorno, da margem e tudo mais. E aí isso decreta, vamos dizer, praticamente a morte biológica do rio, né? Então, perde-se espécies de peixes, animais, organismos aquáticos do rio e tudo mais. Há uma simplificação do rio e vai ter consequências outras, né? Mas isso depois a gente explica quando estiver falando, né, de solos e tudo mais. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte: além do rio assoreado, você vê aqui, ó, né, todas as construções nas barrancas de rio, né, óbvio, sujeito, né, a enchentes e coisas do gênero, né, mas também, ao mesmo tempo, contribuindo para a erosão das margens do rio, né, porque, por lei, né, as margens do rio têm que estar cobertas e protegidas por mata, que a gente chama ela de mata ciliar, né, como os cílios dos olhos, né, os cílios protegem o olho para não entrar, né, sujeira para dentro do olho, né, essas são matas ciliares, né, que é protegido por lei, são zonas de proteção permanente, sabe? Então, é lei. Então, isso aqui está tudo ilegal, esses casos aqui. E, óbvio, todas elas descarregando seus esgotos diretamente no rio, né? Então, mais uma coisa errada. Mas olha aqui, ó, mantendo desse lado os urubus, né? Esperando já o resto da feira, não é? Já acostumados com a feira, né? Já se reúnem ali porque sabe que vai ter, porque o pessoal vai acabando jogando o resto de carnes e coisas e ossos e tudo vão jogando no rio. E aqui vocês veem, por exemplo, os dois rapazes aqui, né, matando, né, um suíno, provavelmente, e carneando ele aqui, né? Então, por exemplo, vão lavando, né? E aí nessa água que cai aqui tem lá fezes, urina, né? Sangue, tudo que vocês imaginam, conteúdo estomacal e tudo mais correndo aqui. E aqui do lado as pessoas lavando os talheres, pratos, copos, né? Pegando água para ir cozinhar, para vender depois a comida na feira, sabe? Então, são coisas assim que a gente vê assim que é inacreditável, assim, né? de um descaso no sentido de se proteger, né? contra infecções, proteger a saúde,
e das crianças ali do lado, está vendo os meninos ali do lado, né? Então, realmente, aí não é só uma questão de saber o que é certo ou errado, aí realmente é você realmente não saber o risco que essa condição oferece para você, para suas famílias e depois para as outras pessoas que vão comer na feira, né? Então, isso é bastante grave isso. Aqui vocês veem já os urubus, né, disputando o resto dos crânios, né, que já não tem mais uso. Aqui você vê aquelas barracas, né, que vendem os fatos, né, partes assim do órgão digestório, o fígado, pulmão também e tudo mais. Aqui a forma de transporte, os sacos aqui embaixo, está vendo? A forma de transporte e conservação desses alimentos, né? É uma imagem assim muito, você vendo isso em loco, assim, a quantidade de mosca, o cheiro que tem e o aspecto assim desses produtos assim é uma coisa barra pesada, sabe? Ô, professor, Diga. e quando estamos falando de cidades cujo poder aquisitivo ou socioeconômico é menor, que acontece geralmente isso. Mas isso acontece também aqui já em Salvador. Eu moro no Cabula, moro no Resgate, e tem uma semana que tem um rapaz que botou uma barraquinha e vende as carnes, ficam lá penduradas o dia todo, que ninguém sabe qual é a procedência. E o pior não é só ele vender, o pior são pessoas que compram. Quer dizer, com Porque tantos vai supermercados comprar à com... disposição, a gente não está numa cidade do interior e consomem esse tipo de alimento. Então, o mais absurdo é isso, que entender até que uma população que mora numa cidade, que não tem recursos, que não tem tanta informação, consuma esse produto, a gente entende. Mas pior quem tem outras possibilidades, outras fontes, conhecimento, recursos, e mesmo assim ainda consome isso aí. Mas, Carla, você, por exemplo, você conhece também ali a Feira de São Joaquim, não é? Sim, sim. Eu vou Sete muito Portas, São lá. Joaquim. Eu vou mais assim para visitar mesmo, porque eu acho muito interessante assim né, a diversidade de coisas que tem ali, os cheiros, é uma mistura de incenso com cheiro de carne, com cheiro de fruta, com tem de tudo, né, a professor? doideira, assim, eu acho bonito no final das contas assim de ver. Agora, você também observa que no tocante a carnes, né, produtos de origem animal, a barra é pesada lá também, né? E é uma feira que poderia ser um cartão postal de Salvador, não é? E não assumiu isso, né? Eu participei de teve uma renovação, né, da Feira de São Joaquim há uns 6, 7 anos atrás, por aí, né? Eu acho que vocês se lembram, né? Se tentou fazer, né, tornar ela um pouco mais assim visitável pelos turistas e tudo mais, né? Fazer ela um pouco mais limpa, bonitinha e tudo mais, né? E aí uma das arquitetas, né, que estava trabalhando nesse projeto é amiga minha, ela me convidou para dar um parecer, conversar lá com a rapaziada, justamente nessa história de carnes, né? Rapaz, a conversa é difícil. A conversa é bem difícil, sabe? Eles já chegam na conversa como não sei quem é que falou antes, né? Não, o próprio Samuel também disse, né? Já chega com um monte de pedra na mão, pensando que você está querendo sacanear ele. Começa por aí. Então, se eles vão na reunião, eles estão ali obrigados a ir, porque a reforma vai acontecer, né? E aí eles estão lá, mas qualquer modificação na forma com que eles comercializam e fazem a coisa ao longo de décadas é vista assim como uma agressão aos direitos deles de continuar fazendo como estão fazendo e tudo mais. Tanto é que você viu que a reforma ela não foi expandida, ela ficou mais de um lado, uma banda, a outra banda ficou de um jeito meio assim precário, abandonado, né? E você vê aquela coisa de sempre, um monte de barata e não sei o que lá. Imagina os ratos de noite, porque de dia você não vê, né? Mas imagina os ratos de noite. Pombo, não sei se você sabe, o pombo transmite um monte de doença, né? E daí por diante, sabe? É difícil, é uma guerra, assim, de mundos
que eles precisam se entender, mas os dois lados precisam cooperar, sabe? Eu gosto de comprar fruta lá. E aí eu comecei a observar uma feirante, tem um espaço bem grande, cheio de filhote de gato. Aí comecei a questionar, né? Pô, que legal, a senhora cria gato. Mas eu percebi que ela criava gato por causa dos ratos. Não eram gatos que ela levava para casa, ela criava ali por causa dos ratos. E muitos nem cresciam, nem chegavam a uma fase adulta, porque o entra e sai de caminhão é tão grande que eles morriam atropelados facilmente. E é constante, toda a barraquinha tem um gato. Por causa dos ratos. E se vacila, os ratos podem comer os filhotes de gato. Ainda tem isso, né? O rato é jogo duro. Já rato não é fácil, não. Né? O gato não pega rato assim no mole, não. Por exemplo, camundongo eles pegam, mas rato grande, os gatos têm medo. Eles não vão para cima, não. Porque rato morde, que é uma coisa. Eu já fui mordido por rato. Sabe? É horrível, uns dentinhos assim afiados, que nem as lâminas, e quando ele morde, ele não é morder e segurar que nem vários bichos, ele fica, sabe, assim, mastigando, é horrível, não recomendo para ninguém. E aí eles não têm muito medo de gato, não, sabe? É uma briga feia, o gato e rato, sabe? E ainda quem sai de casa para ir para lá para comer, para almoçar, para jantar, né? Para sentar naqueles restaurantes. Muita gente que trabalha ali, né, transporte e tudo mais, comem ali mesmo. Não, até quem sai de casa para comer ali, professor. É mesmo, porque tem umas iguarias ali, secretas e tudo, né? Quem sai para comer ali. É famoso. Não duvido nada. Agora, me diga uma coisa, você pega uma cozinheira dessa talentosa, que faz uma coisa bacana, e dá condição para ela numa estrutura, vamos dizer assim, melhoradas ali, de ter né, um lugarzinho dela, umas mesinhas, sabe? E dar uns emprego para ajudante e tudo. Olha aí, bicho, enchia, porque são cozinheiras que provavelmente fazem coisas incríveis assim, de culinária, né? Mas cadê a chance, cadê o incentivo, cadê o apoio de uma mestra dessas poder mostrar o trabalho dela numa condição que as pessoas né, se sintam bem? Não tem, né? É desperdício de talento o que acontece, sabe? Desperdício de talento. Mas vamos embora lá, vamos nós aqui. Olha para aí, essa aqui é de lascar. Essa aqui realmente é complicada. Na feira, né, eu já estava iniciando a feira, já tem umas pessoas até circulando assim, e no meio da feira, um gato morto. Provavelmente foi atropelado já há um tempão, estava aí morto, ninguém tirou, montaram a feira, ninguém foi capaz de tirar o gato do meio da rua, e o urubu, né, tão acostumado com os procedimentos aí, né, da feira, que não tem o menor pudor de ir no meio da feira e ir lá comer o gato. Né? É complicado, sabe? Isso aí, né, são imagens que a gente não precisava mais acontecer, né? Mas isso é aquilo que se falou aí, os colegas, né? Educação, né? Cuidado, capricho, higiene, sabe? Várias coisas que ajudam, vamos dizer, a mudar esse cenário. Aqui é a parte, vamos dizer, né, do frigorífico mesmo, né, com as carnes de sol penduradas e tudo mais, os retalhos aqui em cima da mesa, né, e para venda dos animais, né, da carne. Né? E aí você vê que é uma forma assim muito prática assim de disposição e ao mesmo tempo poder guardar rapidamente depois do final da feira, né? É só puxar esses como é que se diz isso? Pô, esqueci o nome. Parece uma arara de roupa que vai... É tipo uma arara, exatamente uma arara, é o que eu queria me lembrar. Então, ele pega a ponta aqui dessa arara, puxa tudo para dentro, não precisa nem fazer força, tirar carne de gancho, nem nada. Pronto, no dia seguinte, puxa a arara para fora, vem as carnes todas para fora. Né? E sabe-se lá o que tem lá dentro em termos, né, de mosca, de barata, de não sei o que lá.
Então, percebe? É uma coisa que se instituiu assim. Se instituiu porque é a forma mais barata, mais prática, a população compra. Não é a mais higiênica, não é a mais favorável para reduzir o risco de transmissão de doença, né? E daí por diante, né? Mas para transformar isso, não adianta proibir. Não é proibir. Você vê os camelôs aí, né, na 7 de setembro e todos aqueles lugares ali do centro, não é? O que adianta, por exemplo, passar um arrastão ali de polícia e sair pegando as mercadorias dele? Né? No dia seguinte vai estar lá todo mundo de novo e vão ficando cada vez mais zangados, revoltados com o poder público. Né? Então, quer dizer, né, você viu agora, estão fazendo, eu acho que desde que eu moro em Salvador, quase 30 anos, estão fazendo aí pela enésima vez uma tentativa de compatibilizar camelô com o trânsito e com as lojas ali da 7 de setembro. Então, marcaram uns lugarzinhos para ter as barraquinhas e tudo mais. Mas aí, quando você olha nas ruas assim, né, que dão acesso, ali uma bagunça de novo, porque o pessoal que não foi contemplado ali pela organização não vai deixar de ir lá participar e aí vão lá botar as barraquinhas deles nas outras ruas. Né? É difícil isso, porque é falta de conversa. E olha que essa história de camelô, a conversa já é longa, para você ver como é complicado isso. Imagina que quer mudar isso aqui, você vai ter que falar com a prefeitura, com o governo do estado, você vai ter que ter linhas de crédito, mesmo de doação sem fundo de equipamentos, organizar essa rapaziada, poder ter balcões frigoríficos, poder ter câmera frigorífica, e daí por diante, né? Uma formação do pessoal para como eles lidam com carne, tu entende? Não essa coisa de estar de short, pé de chinelo, sem camisa, ali comercializando carne. Então tem toda uma postura, vamos dizer, da relação do comerciante com o seu público, né? Que quanto mais respeitosa, melhor. Né? Entende? Então tem muita coisa o que evoluir. Né? E isso são variantes da problemática da saúde única, né? Porque várias coisas que podem ser causadas aí em termos de doença vão acabar batendo lá no posto de saúde, batendo lá no hospital, né? E eventualmente até no cemitério. Né? Bom, vamos lá. Aqui, então, a gente chega com essa bagunça toda, a gente chega nos lixões. Né? Então, é interessante. Por exemplo, toda cidade, seja lá o que tamanho que seja, né, ela tem lixões. Né? E aí, o que aconteceu? Lá por... Quando foi? Eu não me lembro bem direito, mas foi no início agora da primeira década aí agora do século XXI. Né? Ela é entre 2000 até 2010, em algum momento, eu não me lembro bem direito qual é o ano, acho que foi 2004, 2010, uma coisa assim, né? Foi aprovada no Congresso a Lei de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Do Brasil. O que quer dizer isso? É a Lei de Gerenciamento de Lixos, né? Falando num português mais acessível. Assim. Qual é a ideia? A ideia é que todos os municípios do Brasil, né, passam a ser, né, na época tinha um prazo de 4 anos, que não foi cumprido, foi agora renovado para mais 4, mas vai chegar agora num ponto, aí no futuro breve, de que realmente vai ser cobrado isso e vai ser penalizado o gestor, você entende? O prefeito é penalizado, pessoa física, não é brincadeira, não. Então, os prefeitos eles têm a responsabilidade de aplicar as normas, vamos dizer, dessa lei de gerenciamento de resíduos. Né? Basicamente, assim, óbvio que ela é grande, extensa, mas vocês podem procurar, quem se interessar, procura isso na internet, mas, basicamente, é que a disposição do lixo ela passa a ser seletiva, né? Ou seja, a coleta também vai ser seletiva. Então, as pessoas já em casa, elas
vão ir separando os diferentes lixos, né? Lixo úmido, que é aquele resto de comida e processamento, né, de coisas que você usa para cozinhar e tudo mais, e os sólidos, né, se diferenciando vidro, plástico e metal e papel, basicamente, né? Então, isso já é coletado separadamente, isso tem que ir para uma central de reciclagem, não é, nos municípios, e essa central vai ter as pessoas que vão separar os materiais, né, do lixo e vão dar o devido processamento para eles, né, para buscar reciclagem, né? Óbvio que isso rende, isso dá renda, isso dá emprego, né, para as pessoas e tudo mais. Não é uma coisa assim insignificante, não. Isso bem organizado, isso dá dinheiro, né, para as pessoas. E o que não é possível reciclar, o que não está dentro dessas categorias, né, isso daí sim vai ser destinado para aterros sanitários. Então, aterros sanitários é diferente de lixão. Lixão é isso aí, é o terreno de alguém, provavelmente alguém está ganhando dinheiro, porque pega e diz assim, ó, eu alugo esse terreno aqui para a prefeitura para ser o lixão. Aí fica lá ganhando dinheiro, né? E aí vem os caminhões de lixo, as coisas, vão derrubando o lixo nesse aterro, assim, nesse terreno e ponto final. Claro que isso é a pior coisa que existe, né? Isso em qualquer país desenvolvido, isso já está banido. Isso não existe mais. Você é capaz de ir preso se você fica jogando lixo onde não é para ser, entende? Ou seja, na lata de lixo, né? Então, por exemplo, esses lixões, isso ainda vamos dizer assim, uma herança da nossa condição assim de subdesenvolvimento, né? Mas que provavelmente daqui a uns 10 anos vocês raramente vão ver um lixão por aí, né? Caso o pessoal comece a tomar vergonha também e comece a agir, né? Então, por exemplo, lixos assim, esses tipos de lixões que a gente conhece por aí, ó, tá vendo? Isso aí é lá em Jequié, mas podia ser em qualquer lugar, inclusive aqui em Salvador, né? Em qualquer canto que você possa ir nesses subúrbios todos aí, você vai ver locais onde a população, justamente por não ter coleta de lixo, por isso e por aquilo e tudo mais, vão achando um lugar lá para jogar, né? Infelizmente, quase sempre é no canal de um rio, né? De um riacho, que daí acaba levando isso tudo também para o mar, né? Mas isso aí é a pior solução que tem, né? Jogar simplesmente. Porque, Professor, fale alguém. pior são lugares que tem coleta de lixo, que o caminhão passa todo dia, mas a comunidade continua fazendo isso aí. Impressionante, né, cara? Impressionante. Eu sei. Você vê quantos barrancos você vê aí por Salvador, que sabe que tem coleta de lixo, mas o pessoal... É mais fácil chegar ali na janela, pegar o saquinho e jogar barranco abaixo, ou jogar ali no Perfeito. Canto, né? Mas esquece que eles colhem na mesma, eles são quem realmente colhe, principalmente no período desse de chuva, né? Claro. Você pode me dizer no olho de quem você viu os cílios? Com quem você viu? Aonde? Como? Não entendi a pergunta, Hélio. Alô? Eu acho que não é com a gente. Não é com a gente, é possível. É possível, não, né? Desculpa, professor, minha irmã veio me perguntar um negócio aqui, eu não vi que o microfone estava ligado. Pensei que você já estava perguntando onde foi que eu vi esse lixão. Eu também, mas aí a gente até diz. Mas vamos lá, então. Mas aí, por exemplo, um problema grave que tem desses lixões, né, não só a procriação de mosca, não só, por exemplo, está vendo esses cavalos, parece o próprio cavalo dos carroceiros lá, né, ali se alimentando. O que ele vai arrumar comida num lixão? Esse cavalo é herbívoro, né? Me conte, sabe? Então, quer dizer, é um grande problema. E aí, no meio disso, criação de suíno. Na época, isso já faz alguns anos e tudo, provavelmente já não é mais, já está diferente, mas lá em Jequié, na época, o maior criador de suíno era o gerente do lixão. Né? A gente estava perguntando onde é que tinha o suíno. Com o que ele alimentava os bichos dele?
ele soltava o rebanho de suíno dele aí no lixão da cidade. Ele era o gerente, entende? E aí os suínos ficavam o dia inteiro comendo esses lixos aí. Ou seja, resto de comida, cara, resto de material hospitalar. E isso inclui o quê? Inclui resto de operações, de curativos, de amputações, de tumores que são arrancados e coisas do gênero. Né? Isso tudo é lixo hospitalar. Né? Então, quer dizer, cadáver de outros animais, cachorros, que eles matavam naquelas campanhas absurdas contra a leishmaniose, que saía matando cachorro para tudo quanto é lado. Eles jogavam os cachorros no lixão. Os cavalos, esses, quando morrem, jogam no lixão. E os porcos lá, né? A maior criação de porco, de suínos, né? Da cidade. Óbvio que isso não deve ser mais, mas era. Tanto é que a gente foi lá coletar sangue desses animais. E aí é impressionante a quantidade de mosca que gera um lixão desse. Eu nunca tinha... Vocês já viram várias daquelas imagens assim, né, do pessoal, às vezes, passando fome em campo de refugiado em algum país da África, ou, né, sei lá, né, que está ali as pessoas sendo entrevistadas, aquelas moscas pela cabeça, pela boca, pelo olho, não sei o que lá. Né? Cara, aquilo ali não é nada em comparação a você sair do carro num lixão desse e puff, né? Aquele cheiro e uma quantidade de mosca que você é inacreditável. Você fica com medo de respirar uma, e aí você meio que tranca a respiração, tranca a boca, não respira, e você começa a faltar ar, porque se você tem a impressão de que se respirar vai entrar mosca, de tanta mosca que tem. É impressionante, assim. Então, o potencial de transmissão de germes assim, por essa situação na população, no entorno, tudo é inacreditável. Agora, outro problema gravíssimo é todo o coquetel químico, né, que vai se desprendendo desse lixo, né, e quando chove, né, essas substâncias químicas vão sendo lavadas assim pela água da chuva, né, vão penetrando lentamente no solo, indo em direção ao lençol freático. Então, a presença desses lixões em determinadas áreas pode contaminar assim, o lençol freático de uma região enorme. Então, pessoas que estão longe do lixão, que vão lá cavar o seu poço, ou vão botar lá um poço artesiano, alguma coisa, podem estar, na realidade, também ingerindo parte, né, desse líquido, né, que é gerado nos lixões, né? Assim, com uma quantidade gigantesca de substâncias tóxicas e tudo dentro né, ameaçando a vida das pessoas, né? Então, sabe, são coisas que ainda existem, mas o cavalo dos carroceiros, onde é que para depois? Ó? Tá vendo? Esses lixões. Mas o aterro sanitário, né, nessa legislação, já estava esquecendo, o aterro sanitário é uma condição, pelo menos um pouco mais segura de deposição de lixo. Óbvio que não é ideal, o ideal seria a gente não produzir lixo. Não é que seja impossível, é difícil, mas não é impossível, né, se a gente organiza isso direitinho. Agora, por exemplo, o aterro sanitário, você coloca, né, você cava um buraco grande assim, amplo, e você reveste o fundo desse buraco, né, com algum material impermeabilizante, né, impermeável, né, seja aquelas folhas grossas de plástico ou até mesmo alvenaria, sei lá, mas geralmente são umas folhas de plástico muito resistentes, eu acho que mais forte do que essas que eles usam em barrancos aí na prefeitura, aí que a gente vê, né, e aquilo isola esse líquido que sai do lixo, que se chama chorume, seja deve ser o nome técnico para esse líquido que sai do lixo, né, chorume. Isola ele do lençol freático, isola ele do solo, né? Então isso já reduz bastante o impacto do lixo. E aí esse lixo vai sendo compactado ali naquele lugar
quando chega a uma determinada altura, que preenche o buraco que foi feito, ele é coberto de terra, né? E aí entra num processo, né, de você plantar alguma coisa ali por cima, né, para tentar fazer um pouco de recomposição vegetal, inclusive para segurar a erosão daquela terra, para não ir embora, né? E aí abre-se um buraco do lado e assim vai indo. Mas pelo menos não é, o lixo não fica exposto, né? E nem está, vamos dizer, contaminando o lençol freático, entende? Então essa é a visão do aterro sanitário. Então, num futuro aí, que talvez vocês contribuam com isso nos seus municípios e tudo mais do gênero, né? Quando vocês forem aí secretários do meio ambiente, ou prefeito, ou sei lá, né? Ou dono de uma empresa, né, de saneamento ambiental e coisas do gênero, né? Vocês, de repente, vão poder contribuir. sonho, né, professor? Gente, mas é tudo possível, cara, é tudo possível. Não, né? o sonho não é sermos isso tudo que você está falando, não. O sonho é realmente funcionar dessa forma. É isso, concordo plenamente. O sonho é esse, e de se conquistar. Já tem uma base legal para isso, né? É uma questão de se organizar para a gente chegar nessa situação. Aí você vai ver que muitas coisas começam a melhorar. Você vai lá, tem o processamento do lixo, tem gente ganhando dinheiro com a coleta, tem gente ganhando dinheiro com a reciclagem, com a compra e venda de material reciclado, tem gente trabalhando nos aterros sanitários, não é? Tem gente trabalhando lá na parte lá das feiras para ter uma inspeção sanitária e que tudo funcione direitinho, limpeza, não é? Vai ter gente trabalhando com instalação de placa de energia solar para a gente não ficar tão dependente de hidrelétrica e gerar, né, a eletricidade nos locais e daí por diante, né? Água potável, escola, né? E renda e daí por diante. Então, quer dizer, claro que é um sonho, é para onde as coisas deveriam ir, né? Você pode crer, se começa a desenvolver nesse sentido, começa a ter nas próximas décadas uma migração inversa de muita gente da cidade, né, voltando para o campo, né, porque eles percebem que tem escolas boas agora lá no interior, né, tem emprego aí para a gente lá no interior, tem financiamento para pequena agricultura familiar, para comércio. As pessoas, você acha que eles não saem de São Paulo e Rio de Janeiro e não voltam para os seus interior? Mas na hora. Está acontecendo aqui, eu tenho vários colegas e é um dos meus sonhos também, fazer esse êxodo contrário, porque a qualidade de vida... Imagina, cara, a qualidade de vida que você tem. Eu me criei em cidade do interior, cidade que eu morava dos 9 anos até os 20, mais ou menos. A cidade tinha 5.000 habitantes. Entende? Eu brincava às vezes assim, eu fechava os olhos e ficava imaginando casa por casa da cidade e quem é que morava nela, entende? Porque era tão pequeno, você conhecia tudo, você vivia o tempo inteiro no meio do mato, acampando, pescando no rio, nadando lá no rio, e é uma qualidade de vida que não tem. Depois que eu fui estudar, naquela época eu morava lá no Porto Alegre, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, né? Naquela época eu morava em Porto Alegre. Aí, quando eu comecei a estudar veterinária e comecei a ter amigos lá em Porto Alegre, além do pessoal da veterinária, né? Eu sempre tive muito amigo da área artística, sabe? Gente de teatro, de música, de dança, de coisas assim, porque me atraía muito, eu achava muito bonito. Aí eu tinha muitos amigos assim. Aí chegava fim de semana, era difícil eu sair de Porto Alegre e ir para essa cidadezinha sozinho. Geralmente tinha 5, 6 pessoas, assim, amigos meus de Porto Alegre, eu falava, vamos lá para o interior, vamos lá nadar no rio, vamos andar de barco, vamos acampar e tudo mais. E o pessoal vinha e ficava feliz da vida, sabe, de estar no meio da roça e tudo mais, né? Sair de Porto Alegre e tudo. Agora, e olha que Porto Alegre é uma cidadezinha pequena. Imagina se fosse São Paulo, né? Esse pessoal criado
criado em playground de prédio, e olha que quando que o prédio ainda tem playground, porque senão nem isso tem, sabe? Imagina, você nasce, se cria, cresce, vai para a universidade, se Deus aí permitir, não é? Porque não é fácil chegar onde vocês chegaram, não é? Vocês sabem disso. Vocês são a exceção da exceção por estarem aí. E imagina qual é a visão de mundo que essas figuras têm. Nasceu num apartamento, se criou num apartamento, né? Se criou dentro de uma cidade. O que ele entende de produção de alimento? O que ele entende de natureza? O que entende de vida silvestre? E isso dificulta muito você vamos dizer, conquistar o apoio e né, a empatia das pessoas da área urbana em prol de defesa de animais silvestres, em prol de defesa da Amazônia, em prol, né, contra o desmatamento e coisas do gênero, porque as pessoas não conhecem o que é isso. Então, isso é um problema muito grave, né? E aumenta cada vez mais a porcentagem de pessoas vivendo em área urbana, né? A previsão da ONU no mundo, mas aqui no Brasil também está seguindo, é que 80% da população vai morar em cidades, né? As cidades vão se tornando cada vez mais um ambiente estritamente humano, né? E as pessoas vão ter o contato com a natureza, em grande parte, com aqueles vasinhos de... Virtual, quase virtual. Aqueles vasinhos de... Como é que é o nome daquelas plantinhas gordinhas, cheias d'água? Suculenta. Isso! Tem aqueles vasinhos de plantinha suculenta na janela e umas samambaiazinhas, umas coisinhas, eventualmente um gato, porque cachorro dá muito trabalho, né? E esse vai ser o contato da natureza com um monte de gente, né? Por isso que também é uma área interessante, vamos dizer, também da veterinária. Eu conheço assim, muitos veterinários que partiram para o turismo rural, ecoturismo, entende? Por exemplo, o cara tem um sítio bacana, que tem árvore, tem isso, tem um riacho, não sei o que lá, ele bota lá umas cabanas lá, ou abre uma áreazinha de camping, cria uma infraestruturazinha, e cria lá galinha, cavalo, suíno, e recebe as famílias que vêm da cidade, principalmente daquelas cabeças daqueles pais assim que sabem que é importante, né, criar pelo menos algum vínculo com a natureza, com os meninos, com as crianças, né? E eles levam, passam as férias lá, então pega ovo de galinha no ninho, dá comida para a galinha, vai lá ordenhar a vaca, aí tem o queijo, do queijo faz do leite faz o queijo, e daí por diante, vai lá na horta, planta uns alface, colhe beterraba, e aí os menininhos vão entendendo, quando eles chegam no supermercado, o que é aquilo que está lá nas prateleiras do supermercado. Porque se coloca no lugar de uma criança que nasceu num apartamento, se criou e cresceu num apartamento. Ela vai num supermercado, tem aquele monte de coisa lá, ele não tem ideia. Eu sei, porque uma vez eu perguntei para um amigo meu que era assim muito urbano mesmo, né? A gente estava no supermercado e aí eu de brincadeira falei assim: agora você vai me dizer como é que é a planta dessas coisas aqui que a gente está vendo, né? Aí mostra para ele lá um chuchu, mostra para ele uma banana, mostra para ele, sei lá, um abacate, uma coisa assim, e ele tem que me dizer como é que é a árvore, ou se é trepadeira, ou se... Como é que é isso? Rapaz, não teve uma que ele acertou. Entende? Ele vê a fruta, consome a fruta, gosta da fruta, sabe que comer fruta é importante, porque tem vitamina, não sei o que ela vai, mas ele não tem ideia nem da árvore que dá aquele fruto. Feijão, como é que um pé de feijão, me diga aí, você só vê o grão desde que nasceu, só vê o grão? O arroz, você só vê o arroz? A farinha, você só vê a farinha na forma de farinha? Vem de onde isso? Complicado, né? Então, é uma coisa que a gente não se dá conta, mas é uma lacuna de visão de mundo, de experiência e de conhecimento, é uma lacuna gigantesca, mas ela está ali escondida. Você não percebe. E talvez você
descubra o problema que isso representa quando você, por exemplo, precisa ter a opinião pública ajudando uma ação, né, para a preservação do solo, para, né, evitar a erosão, ou ajudar o agricultor sem terra. Imagina, o cara tem que fazer a ligação com aquilo que ele viu no supermercado com um agricultor sem terra. É complicado, entende? As coisas ficam assim mais difíceis, justamente por causa dessa alienação que essa nossa forma de vida vai criando na gente, né? Não é diferente o lixão. Você pega toda aquela coisa que você não quer mais, mete na tua lata de lixo. O que vai acontecer depois do que o funcionário lá do prédio pega aquilo e leva embora? Você não está nem aí, não tem nem noção. Não está mais dentro da casa da gente, a gente não liga. Entende? Então, eu acho que tem muita coisa para vocês trabalharem no futuro, sabe? Realmente muita coisa. Então, não tem essa coisa de não sei o que eu vou fazer. Tem coisa para caramba para fazer. Tem que começar a fazer, porque começa a fazer, você pega o ritmo das coisas e aí você vai vendo, pô, mas aquilo lá também é interessante, pula para lá, pula para cá, mas faz alguma coisa. Começa a fazer estágio, começa a se envolver com coisa, que vocês vão ver que pega o ritmo e você vai querer ver sempre coisas acontecendo, não é? Porque quando você vai fazer um estágio, vai fazer algum trabalho, alguma coisa, você vai se encontrar com gente que está querendo fazer, gosta de fazer e está com energia, e aí a gente pega o exemplo dessas figuras e já vai embora, daqui a pouco você é exemplo para outros, e é assim que funciona. Não pode ficar parado. Entende? Parado é que não dá. Né? Olha o coitadinho dos caprinos aí, ó, comendo lixo. Depois abre lá o estômago dele para você ver o que tem lá dentro. Né? É realmente uma coisa barra pesada. Mas deixa eu vou mostrar para vocês só uma reportagem que saiu hoje, que é 3 minutinhos, eu acho só, menos que isso até, para a gente não exagerar demais aqui no tempo de vocês. Vou pausar a gravação, porque né, eu não posso ficar mostrando o programa dos outros no nosso canal do YouTube. Né? Isso dá rolo, né? Como o Samuel já disse. Né?